Shalom a todos. Fazer a live parada é bem melhor. Sem contar que eu fiz uma live na rua essa semana e à noite eu já tá com a garganta ruim já. Tem uma experiência que Davi passou que serve para todos nós nos dias de hoje. Embora às vezes as pessoas elas ignoram, sabe? O mundo evangélico hoje em dia, o mundo cristão evangélico hoje em dia, eles são muito assim, cheio de si. É como a carta do Apocalipse fala, que acha que tem tudo, mas a Bíblia fala que é cego, pobre e nu. Que de uns 20 anos para cá, o mundo evangélico começou a querer andar nas passarelas. Que é destaque nas passarelas das nações. E muitos já estão esquecendo que Jesus um dia vai voltar. Aliás, muitos acho que nem tá querendo que Jesus volte. Porque tá tão iludido com esse mundo. Infelizmente, eu já vi gente falando, não, Jesus, volta agora não, porque eu ainda preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Gente, essa pessoa não entende nada de mundo espiritual. Nada, nada. Não sabe, não entendeu nada que Jesus fez. Quando nós estamos valorizando a matéria mais do que o celestial, a gente não está entendendo nada. Sabe? E tem muita gente assim. Valorizando mais a matéria. E aquilo que é visível desperta muita inveja nos outros. Ok? E muitas pessoas se exibem. A inveja não pega em mim. Inveja não pega em mim, porque eu sou eu faço aquilo outro, eu. Mas Davi era um homem santo que andava com Deus. E ele sofreu muito por causa da inveja de Saul, gente. Davi, os irmãos dele tinham inveja dele, o rei tinha inveja dele. Ele sofreu muito com isso, muito, muito, muito. E no final, o inimigo ainda fez ele pecar. Ainda traiu ele para o pecado. Porque é como o Balaão. Eles não conseguiram amaldiçoar o povo de Israel naquela época. Aí deu a ideia de induzir para as mulheres moabitas sensuais para pecar. Que o Eterno nos ajude. Que a gente nunca venha esquecer do que já aconteceu com o povo de Deus, que é de exemplo para a igreja hoje. A igreja precisa descer do pedestral, tem que descer do salto. Precisa descer do salto. Nós, como igreja de Cristo, a verdadeira igreja, não estou falando de casa de 4 paredes, não. Estou falando de pessoas. Precisa descer do salto, descer do pedestral. Ser submissa ao seu noivo, a Jesus de Nazaré. Agora, se não quer ser submissa ao noivo, como é que o noivo vai casar com uma noiva que não quer ser submissa a ele? Lá com Jesus não é igual aqui na terra que ninguém respeita ninguém. A coisa é muito mais séria. Aqui, noiva não respeita noivo, marido não respeita mulher, mulher não respeita marido, filho não respeita... É tudo uma coisa horrível, desorganizada. Mas com Deus não é assim não, viu, gente? Se a pessoa tiver com essa mentalidade de acho que eu sou noiva de Jesus, mas tá com rebeldia,
Não sei não. Acho que você não vai não. Acho que você precisa rever seus... Nós precisamos rever nossas atitudes diante da sociedade. E isso acaba atrapalhando mais a vida da gente, porque vem inveja. Mas eu queria falar sobre Davi, um pouquinho sobre Davi, ok? Eu abri a internet, uma pessoa falando sobre Davi. E eu comecei a pensar o que está acontecendo no Brasil. Eu vou ler um trechinho de Davi, de 1 Samuel. Eu vou ler um trechinho de 1 Samuel 18 e depois a gente lê de 19, ok? Então, no capítulo 18, a maioria dos crentes já conhece a história de Davi. Quem não conhecer, leia Samuel, ok? O livro de Samuel todinho. Aqui diz assim, 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ok, gente? Aqui tá falando de alma, gente, não é de corpo, é de alma. Porque já tem gente que leva pro lado do corpo, da carne. Mas aqui não tá falando de corpo, de carne. Quando você coloca a carne no meio, estraga tudo. Estraga amizades, estraga. Quantas pessoas já não estragou amizade com outro porque enfiou a carne no meio? Aqui tá falando de alma. Então, quando Davi chegou ali, Deus já sabia que Davi ia ser rejeitado. E Davi achou graça no Jonatas, filho do Saul. O Jonatas era para ser o próximo rei. Vocês sabiam? O Jonas era para ser o próximo rei. Mas nem, provavelmente, com certeza, nem Jonatas acreditava mais nisso. E eles viu Davi, aquele milagre de Deus acontecendo através de Davi, que foi de matar o Golias, e ele pensou, esse aí vai ficar no meu lugar. Ele pensou, não tenho a coragem que ele tem. E nós sabemos que Davi venceu porque Deus era com Davi, não é que Davi era mágico, não. É que Deus, o Eterno, estava com ele naquela batalha, ok, gente? Então, aqui que aconteceu. Agora o versículo 2. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que os tornasse para a casa de seu pai. Aí Saul achou bonito, né? Nossa, ele nos deu a vitória. Agora meu filho é amigão dele. Deixa ele aqui. Ok? Saul nem deixou mais voltar. Fica por aqui mesmo, vai arrumar um quarto para você. Né? Davi, que só vivia lá nos campos cuidando das ovelhinhas, de repente, agora tá na casa do rei. E o rei falou, fica aqui com nós. Arrumou um quarto para Davi ali. Ali tinha... Na casa do rei, sempre tinha coisa melhor. Podia estar faltando lá pro povão, mas na casa do rei, que não é diferente hoje em dia, né? Ok. Aqui o 3 fala assim, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. De novo, gente, é alma, é espiritual, não é carnal. Não é carnal. Quando a pessoa coloca a carne, aí é onde estraga tudo. Vamos lá. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi. Olha aqui onde que Jonatas está passando o reinado dele para Davi, viu, gente? Eu nunca vi, sei lá, se alguém já pregou sobre isso, eu não vi. Aqui no 4, ó. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Ok? Arcos é de atirar flecha. Tem tanta gente que fica lá discutindo como que é o arco do cavalo branco de Apocalipse 6, como que é o arco. Gente, arco é para jogar flechas. Quais são as flechas que o anticristo joga?
flechas da dúvida, flecha da confusão, entendeu? Ele tem um arco para jogar flechas das coisas ruins. Arco é para isso. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, no 5, né? Como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Deu tudo. É como se Jonas falasse: Davi, você vai ser o sucessor do meu pai. Passou tudo para ele. O 5 fala assim: saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todos o povo e ante dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Ok? Então, o Jonatas passou aquela responsabilidade que seria para ele, para Davi. Talvez sem querer, ou talvez sem entender o que estava fazendo, ou talvez entendendo mesmo, eu não sei. Então saía Davi, onde quer que Saul o enviava. Davi começou a ser o comandante da guerra. Ok, gente? O mundo sempre teve guerra, gente. Sempre teve guerra. Não, aí, não, que não sei o que não pode ter guerra, é só paz e amor. Um amor que não tem nada a ver com o amor de Deus, sabe? Que as pessoas pregam por aí. E aí, quando os inimigos vêm e derrotam tudo, não sabe por quê. É claro que dentro da igreja não deveria ter guerra, mas infelizmente até dentro da igreja tem guerra. E dentro da igreja o povo tinha que ser um povo diferente, mas infelizmente tá tudo junto e misturado com o mundo. Nos dias de hoje, infelizmente. Ok? Então, depois daquele dia que Saul passou até a capa dele para Davi, a armadura, tudo, o Saul viu ali uma vantagem. Na verdade, Saul queria tirar vantagem, né? Se ele vai lá e ganha todas as guerras, deixa ele aqui. Vai ajudar nós. Mas com interesse, viu, gente? E Davi ia, aqui fala, ó, saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e ante dos próprios servos de Saul. E aí, como Davi era sempre o vitorioso, todo mundo começou a se apegar a Davi. Todo mundo gosta de ter uma pessoa vitoriosa por perto. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Olha o que as mulheres falavam. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente, dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
E isso indignou Saul. E aí entrou um espírito maligno das trevas em Saul, ok? Poderíamos dizer hoje em dia que entrou um espírito do anticristo em Saul, ok? Até então ele achou que Davi ia ganhar e a vitória ia ficar para ele, que ele ia ser glorificado. Não, mas as mulheres começaram a glorificar Davi acima de Saul. Aí o Saul não gostou, ok? O Saul representa o inimigo, ok? O Saul representa o Satanás, o diabo, que Deus criou perfeito, mas depois se corrompeu, ok? E ali começou a perseguir Davi, porque ele viu que Deus era com Davi. E a pessoa que está com Deus, ela atrai as pessoas. O Senhor Jesus atraía multidões, a ponto dele desaparecer, ir para as montanhas, para outro lugar, ficar a sós com Deus, porque senão as pessoas não deixavam ele dormir, ficaria dia e noite em volta dele, gente. E ele era humano como nós, ele precisava também de repouso, ele precisava também falar com Deus, com o Pai, ok? Aqui o 8. 1 Samuel 18, 8, tô lendo. Então Saul, aqui 1 Samuel 18, 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares, tipo, me deu 1.000 e 10.000 para Davi? Que é isso? Davi representa o Senhor Jesus e Saul representa o diabo. Ai, irmã, mas você fica falando essas coisas. O Senhor Jesus falou que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que o inimigo não é só uma pessoa de carne e osso. Se você diz que é crente e não entende isso, então você não é crente. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece o mundo espiritual. Você não conhece, você não sabe o que Jesus lutou nessa terra. Se você só quer ouvir coisa bonitinha. Ai, palavrinhas suaves aos meus ouvidos. Politicamente correto. Tinha que colocar assim, biblicamente correto. Em vez de politicamente correto, biblicamente correto. O que é biblicamente correto? Se as pessoas que apoiam partidos que odeiam Deus, que faz tudo contra a vontade de Deus, se esses chamados de crente que apoia eles lá, conhecesse a Bíblia, conhecesse a luta que Jesus teve, elas não iam se preocupar com o politicamente correto, elas iam se preocupar com o biblicamente correto. Quem se preocupa com o biblicamente correto não vai seguir quem é contra a palavra de Deus, gente. Se está seguindo é porque não entendeu nada. Pode ser pastor, bispo, apóstolo, não importa que seja, não entendeu nada, nada do mundo espiritual. Ok? Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: para ele tá dando 10.000 de vitória, para mim tá dando 1.000 só. 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte... Não, irmã, essa Bíblia tá errada. Leia 1 Samuel 18, 10. Ah, irmã, essa Bíblia deve estar errada. Deve estar errada essa Bíblia. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias,
dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia à mão uma lança. Ok? Nós estávamos no Brasil com um governo que estava dando certo, que o povo estava feliz, mas o Saul não estava feliz. E veio um espírito e Deus deixou entrar, gente. Vocês não conhecem Deus, lê a Bíblia. Foi Deus que deixou entrar esse espírito maligno no inimigo. Por isso que o inimigo fica... Ele sabe que depois ele vai pagar por isso no inferno, no lago de fogo. Mas ele tá se achando. Lembra da H quando a Rebeca deu para ter filho com o marido, com o Abraão? Se achando, agora eu estou grávida, não vou poder me matar, o filho é dele, vai ter que me tratar bem. É o inimigo, quando ele tá podendo. Aí, minha filha, é hora de nós clamar a Deus. Não é hora de peitar o inimigo querendo ser maior que ele, não. É hora de clamar a Deus, porque Deus que é maior que o inimigo. Ok? E aqui no 10, gente, no 10, no dia seguinte, o espírito maligno, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus. Vocês sabiam que o anticristo vem da parte de Deus? Não te contaram, não? Eu vejo todo mundo na internet só falando que o anticristo vai ser fulano, vai ser cicrano, o sinal da besta vai ser isso, vai ser aquilo. Mas não fala que é Deus que está mandando. Não fala. Não fala que é Deus que está mandando, não. Fala que você... Cuidado, cuidado, senão ele vai te pegar. Cuidado, não você vai fazer isso. Cuidado, que isso, que aquilo. Mas não fala que é da parte de Deus. Por que será? É da parte de Deus. Será que algum profeta no Brasil tem coragem de chegar e falar o que está acontecendo no Brasil é da parte de Deus? Será que algum tem coragem de falar isso? Aqui fala que Deus enviou, aqui, ó, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. No dia seguinte, o espírito maligno se apossou desses fulanos, que não é um só, é vários, que está no Brasil. E agora? E agora? Agora o povo que é de Deus tem que se observar como Davi atuou e tomar cuidado, porque as mulheres aqui gritavam o nome de Davi. E quem é que fez Davi cair no pecado? Quem é que fez? Quem que o diabo usou para fazer Davi cair? Ou vocês acham que aquela mulher não foi usada pelo diabo? Lembra lá do conselho de Balaão que falou para pegar as mulheres? Ok? Vamos lá. Então ele pegou o Saul, com aquele espírito perturbado, ficou com raiva. Saul chegou aí consultar feiticeiros da época, pra vocês terem uma ideia. Não é nada parecido, né, com o que a gente tem no Brasil, né? Eu consultar até feiticeiro, Saul. Ok? E essas pessoas também que tá seguindo esse Saul do Brasil, também tá indo atrás de feiticeiro, gente. Ok? Porque o espírito que estava em Saul era do maligno. Deus permitiu, mas era do maligno. Você quer seguir o Espírito Santo ou o espírito do maligno que está nas pessoas? Tem gente seguindo o espírito do maligno e diz que é Deus. E ainda diz que é Deus. E essas pessoas ainda brigam com você. Não, nós estamos com Deus. Quem está errado é vocês. As pessoas que estão seguindo Saul, o Saul do Brasil, que tinha um espírito maligno sobre ele, que depois ele foi consultar o feiticeiro. As pessoas que se dizem crentes no Brasil, que estão seguindo Saul, elas estão seguindo um espírito maligno. E elas acham que é Deus. Eles acham que é Deus. Por isso que eu no início
Isso é uma demonstração do governo do anticristo. As pessoas seguem o anticristo e acham que está seguindo Deus, porque o anticristo vai se pôr no lugar de Deus. E se você não vigiar e orar, você vai seguir o anticristo, o espírito maligno que está sobre o Saul. Ok? Aí tem gente que faz um vídeo de 1 hora, 2 horas para falar. Ai, que aquela pessoa era crente, era um pastor, era não sei o que, BBB, e agora tá assim, assado. Gente, Saul era rei também, não tinha o Espírito do Senhor no início. Mas passou, gente, passou, esquece. Vai buscar almas que estão aí perdidas por aí, as pessoas vão buscar a alma que está perdida. Fica atrás de Saul. Mas ele era um homem de Deus. Não, mas ele era um homem de Deus. Ele cantava para Deus, ele pregava para Deus, mas agora ele está do lado de Saul. Deixa para lá, gente. Siga a vida para frente. Para de olhar para trás. Pastor João sempre falava: olhe para cima e para frente, para cima e para frente e para cima. Sabe quem é o pastor João? Veja os vídeos dele, então talvez você vai aprender um pouquinho com ele. Pastor João Marcos, pastor João Carlos Marques. Pesquisa, você vai ver quem é João Carlos Marques. Ele sempre falava: segue para frente e para cima. As pessoas ficam olhando para trás. Mas aquele lá, ele pregava tão bem. Mas aquele lá, ele cantava tão bem. Agora ele está seguindo o Saul. Deixa, gente! O Saul foi um espírito maligno que Deus pôs a parte de Deus, e muita gente vai ser enganado. Vai achar que aquele espírito maligno é do bem, tá seguindo. Deixa, gente. Segue a vida adiante, segue para frente. Olha para Deus. Não tenta ir lá atacar os falsos cristãos que tá seguindo o Saul, não. Não tenta ir lá atacar, que você vai se dar mal. Porque Deus não tá mandando você fazer isso. É você que tá querendo arrumar encrenca. Oh, não, eu sou melhor. Eu tô com Deus. Eu sou melhor que aquele. Ai, ele tá com inveja de mim porque ele não tem a capacidade que eu tenho. Eu tô com Deus. Eu vou lá atacar aquele que tá seguindo Saul. Mas Deus mandou você fazer isso. Para com a arrogância. Para. Senão você vai ficar grandemente envergonhado. Você quer Deus mesmo? Então segue fazendo a vontade de Deus, não a vontade da carne. A carne é que quer vingar. A carne é que quer dizer, eu tô certo, aquele tá errado, eu tô certo. Essa é a carne, gente. Ok? É a carne. Olha aí. No dia seguinte, vou sempre repetir esse versículo aqui, viu, gente? No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Você conhece alguém que tá com muita raiva, que tá querendo vingar? Não tá querendo, tá vingando mesmo no Brasil. Ok? E de raiva. E Davi, como nos outros dias, e Davi ainda precisava tocar harpa para o Saul se acalmar, porém trazia na mão uma lança. O Saul precisava de Jesus. O Saul precisava o Saul precisava de Davi. Na realidade eu ia falar isso. Aqui eu tô vendo Davi representando como o Senhor Jesus, entendeu? E Saul como o diabo. A pessoa que ela estava com o espírito do anticristo, o Saul, ela precisava que o Davi cantasse umas músicas calmas, espirituais para ela se acalmar. Tem gente que está indo na igreja porque precisa do louvor, mas está com o espírito de Saul. Fala, Deus, santo é teu nome. Tem gente que está indo na igreja, ouvir um louvor, mas está com o espírito de Saul. Davi precisava cantar Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, e tantos outros salmos que Davi fez, né? Olha lá, aqui no 10, 1 Samuel 18, 10. Eu tô repetindo bastante para você não esquecer disso. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, de raiva, de ódio, de vingança, tudo que você imaginar aí.
E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, cantava: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Todo salmo, ok? Aí o Saul ia se acalmando. Tem gente que está indo na igreja só para se acalmar, mas está com o espírito do anticristo. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com os ministérios da terra. Ok? Não confunda a igreja de Cristo com ministérios da terra, com denominações. Não confunda. Ali tem muitos Saul que está indo ouvir o Davi dedilhar a harpa, mas que está com o espírito de Saul, com o espírito do anticristo. Ok? Porém, Saul, uma lança na mão. Aquela pessoa que está indo ali na igreja, ouvir um louvor para se acalmar, ela tá com uma lança na mão, ela tá com uma seta maligna, ela tem um arco para lançar seta maligna. E quando ela abre a boca, ela só fala asneira, só fala blasfêmia. Tem um homem aí de branco, que para mim esse homem de branco representa o do cavalo, o cavaleiro branco do Apocalipse 6, que tem um arco. Okay? Esse homem de branco, de vez em quando eu vejo lá na terra, fulano falou que, gente, as coisas tão horríveis que eu não vou nem citar aqui. O homem de branco, que lança flechas malignas nas pessoas. Fala de Jesus. Fala de Jesus, fala de Deus, fala. Pegou a Bíblia, usa o contrário. Usa a Bíblia ao contrário, igual quando o diabo usou o contrário para tentar Jesus. Tem gente que tá fazendo isso, ok? Aí eu vejo cada coisa lá, fulano, aquele homem de branco X lá, falou isso de Jesus, falou aquilo. Não, agora ele diz que os filhos de Deus são os blasfemos, que são os filhos de Deus. Por quê? Porque ele só conhece aquele Deus, ele só conhece o Deus das trevas, gente. Ah, Jesus é o fulano lá de 2 chifres, né? Você já viu alguém falar isso? Jesus é o fulano lá de 2 chifres. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela só conhece fulano de 2 chifres, ela não conhece Jesus. Só conhece fulano de 2 chifres, não conhece Jesus. Tem gente que tá fazendo isso. Tá confundindo todas as pessoas. Não, esses que andam certinho, fazendo tudo direitinho, não, esses aí não é filho de Deus, não. Filho de Deus é aqueles que faz tudo blasfêmias, tudo que é contra a Bíblia. Esses agora é os filhos de Deus. Mas qual Deus? Do Deus dele, gente. Você não entendeu. É o Deus dele que ele segue, de dois, aquele lá do chifrinho. Ok? Você não entendeu? Quando você vê escrito lá, o homem de branco falou que Jesus é o diabo. Eu já vi isso, gente. Tá repreendido o nome de Jesus, mas eu já vi isso na internet. Não sei se nem se o cara falou, mas alguém escreveu lá na internet isso. Pesquisa, você vai ver. Okay? Por que aquela pessoa falou isso? Porque ela não conhece Jesus, ela só conhece o do chifre. Ok? Então, tudo que é contra a Bíblia, tudo que é contra as coisas de Deus, não. Eu vou oferecer esses frutos podres a Deus, igual Caim. Vamos, leva para Deus esses frutos podres aqui. É assim que o mundo está fazendo. É assim que as religiões estão fazendo. É assim que o Saul está fazendo. O espírito de Caim oferece fruto podre. Ok, mas... Nossa, teria muita coisa que eu poderia falar ainda, mas a live vai ficar muito grande, ok? Daí a gente pode fazer depois a segunda parte sobre a vida de Davi. Que eu quero pegar um versículo aqui da Nova Aliança, ok? Lá no 1 Samuel 18:10 fala o quê? Um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, anticristo, diabo, o homem do pecado, que está escrito
em Daniel, está escrito em Mateus, e está escrito em Tessalonicenses, e está escrito no Apocalipse. Alguns mudou a forma de escrever, mas é o mesmo. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2, que eu sempre prego isso aqui, sempre, não sei nem se as pessoas estão entendendo. Ok? Vamos lá? Onde que tá aqui o versículo? Aqui, ó. Aqui. Vou começar a ler do 3 aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Aqui tá falando sobre a volta do Senhor Jesus, ok? Não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia é aqueles que os Saúls. Começou com o Espírito de Deus, agora tá com o Espírito de Satã, ok? Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado, o homem do chifre, o bode de Daniel, o animal, o quarto animal de Daniel, ok? Os pés, que já está nos pés da estátua, que tem 10 dedos, que representa reinos, ok? Apocalipse, uma besta 2 chifres, depois uma de 10. De 2 e de 10. Encaixa direitinho, gente, se você for pensar. Que de 2 é as pernas de ferro. É 2. Mas os pés têm 10 dedos. Vamos lá? Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o Deus verdadeiro, ok? O Elohim, Deus de Israel, ou se adora, de sorte que assentará como Deus de Israel, como Elohim, ok? No templo de Deus, o templo que os judeus estão fazendo, já tá, só falta levantar, já tem tudo para fazer, e eles estão pedindo ajuda a todas as nações para fazer logo esse templo, ok? O fim do mundo não vai ser no Brasil. Não vai ser ainda agora. Calma. O inimigo, ele tá rodeando a terra. Mas o alvo dele é Jerusalém. Leia a Bíblia. Ok? Onde que tem um lugar que é chamado de casa de Deus? Ah, mas nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, gente. Não confunda. Aonde que tem um lugar que é chamado de casa de Deus? As igrejas evangélicas. Não, gente. Não é as igrejas evangélicas. Para com isso. É o templo de Israel, que foi derrubado por 2000 anos, ficou sem quase 2000 anos, porque tem que cumprir as profecias tudo do retorno do Senhor Jesus, ok? Então deu esse tempo, porque não era a hora ainda de cumprir o que está escrito aqui, ok? Então o que ele fez? Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque o anticristo, ele não está preocupado em parecer com o ex-presidente Bolsonaro. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com pastor, com igreja. Ele não. Ele quer parecer é Deus, o Todo-Poderoso. Ou você acha que ele está preocupado em querer parecer com você, que é crente? Com aquele povo que... Não, ele quer parecer com Deus, gente. É com Deus. Ele quer coisa maior, ele almeja coisa maior. Por enquanto, eu vou dar uma passada por aqui, mas o alvo dele é outra coisa. Vamos lá? Ok? Ele quer, ele não é que ele quer, a Bíblia fala que se chama, a parte última do versículo aqui, de sorte que se assentará, é o versículo 4 de Tessalonicenses 2, a última parte do versículo, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Não confunda que é igreja, que é crente, não, já descarta tudo,
porque o templo já está sendo construído. Ok? Não vos lembrais, o apóstolo Paulo falou, vocês não lembram que eu já falei com vocês sobre isso, mas essa carta que ele falou desapareceu, está perdida. Diz que tem uma profecia que no site do tempo ia achar a carta de Paulo. Ou talvez os judeus já tenham achou e escondeu, não deixa a gente ver. Porque tem carta de Paulo que foi perdida, viu? Ok? Agora aqui, vamos pular para o 7 agora. Para o 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que resiste até que do meio seja tirado. Então, Deus tem ali os dele impedindo. Quando Deus afasta um pouquinho ali com os anjos dele, com os arcanjos, o inimigo começa. Clama a Deus, viu, gente? Ok? Para o inimigo atuar, os arcanjos têm que dar uma afastada. Porque o inimigo não pode atuar se os arcanjos estiverem lá guerreando. Eles não podem. Então, mas como é bíblico e a profecia precisa se cumprir, os arcanjos eles dão uma afastadazinha e ficam olhando. Na hora que Deus falar, agora vai lá, eles vão. Porque a Bíblia fala em Daniel que fizeram guerra contra os santos e venceu. E estava falando dos anjos, viu? Não é só de ser humano, não. O pessoal só... Tudo leva para o ser humano. As pessoas acham que o ser humano só existe o céu e o ser humano. Só existe o céu e o ser humano. O ser humano, a terra. Gente, a gente só é mais um no planeta. Nós só somos mais uns no planeta. E feliz daquele que ser humilde e reconhecer que precisa de Jesus de Nazaré. Ok? Vamos lá? Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Então o final vai ser esse, gente. Vai ser Israel, vai ser com a vinda de Jesus que vai destruir ele. Ok? Ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quando as pessoas colocam uns vídeos de mentira que está acontecendo no Brasil, eu falo assim, gente, vocês não conhecem a Bíblia, não? Mas a Bíblia falou que ia ser assim mesmo. Por que vocês ainda estão admirando com isso? Olha o que eles estão fazendo! Ué, mas você não conhece a Bíblia? A Bíblia falou que ia ser isso mesmo. Ok? Com todo engano, injustiça. Mas eles estão sendo injustos. Ah, só você que sabe disso. Só você que descobriu. Ou só você. Ah, você acha que ninguém percebe? E não está na Bíblia já. Já está escrito. Leia Tessalonicenses 2. E aí, e por que Deus fez isso? Lembra que lá no 10 fala que vem um espírito maligno para a saúde da parte de Deus? Aqui ó, 2 Tessalonicenses 2, 12. 11 primeiro. 2 Tessalonicenses 2, 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creia a mentira. É Deus. Deus permitiu, gente. Deus envia. Deus está pregando a verdade. 2000 anos pregando a verdade. E o povo não quer? O povo quer mentira? Então vai ter mentira. Ok? Ah, mas eu não quero. Se você não quer, fica com Deus que ele vai te proteger. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade. Ficou com raiva, ficou com inveja do outro, como Saul. Vê o espírito maligno. Ah, você está com inveja? Gente, nós temos que tomar cuidado. Senhor, livra-nos da inveja em nome de Jesus. Senhor, livra, meu Pai, eu e a minha casa. Livra-nos da inveja. A inveja é terrível, Senhor. A inveja é terrível. Livrai-nos da inveja, Senhor. É irmão com inveja de irmãos. É crente com inveja de crente. É um partido com inveja de outro partido. Não entra nessa onda de inveja. Porque quando entra inveja, vem o espírito maligno atormentar. Coloca na mão de Deus, clama a Ele. Igreja se humilha diante de Deus, não queira. Davi não foi enfrentar o Saul. Davi não enfrentou o Saul. Ele esperou o momento certo de Deus. E Davi é o maior rei de Israel.
Mesmo o diabo tentando ir lá pecar, ter que passar tudo aquilo, mas depois ele chorou muito na presença de Deus, se humilhou muito. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele se humilhou muito, ele pediu perdão para Deus, ok? E Davi continua sendo o maior rei de Israel. E acima dele, só Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré. Ok? Mas Davi seguiu a direção de Deus. Davi não pegou uma flecha e foi para cima de Saul. Não fez isso. Então, cuidado. Cuidado, vocês que dizem que é do bem e quer atacar o Saul. Deixa o Saul na mão do eterno Deus. Só ora, só oremos, clamando. Livrai-nos do espírito da inveja, Senhor, livrai-nos, porque nós não queremos ficar do lado do espírito maligno. Que hoje a pessoa fala mal, amanhã ela tá junto. Um monte de pessoa que falava mal já tá junto lá com o Saul. Cuidado. Que Deus nos livre. Em nome de Jesus, amém. Shalom a todos, até qualquer hora. É tanta coisa para falar sobre essa história de Saul que acho que dá para fazer até a parte 2 depois. Eu vou deixar aqui, vocês voltam aí, começam a assistir do início da live, que eu vou, já tô terminando. Ok? Tchau, tchau, Pai Shalom. Tchau. Tchau, amiga. Tchau, tchau.